É inútil para um escolhido tentar agradar todo mundo. Existem algumas fases que alguém que é chamado por Deus, alguém que é escolhido por Deus, passa em sua vida, que exige dele uma grande concentração e uma grande dedicação para realmente se firmar na presença do Senhor. E uma das piores fases, eu já falei da fase de você se sentir incapaz, incapacitado de exercer tão grande obra na presença do Senhor, mas existe também a fase que é você tentar agradar as pessoas que estão ao teu redor, não somente de dentro da igreja, quanto as pessoas que estão do lado de fora. Você busca agradar a todo mundo e demonstrar que mudou, quando de fato você precisa passar por um processo, porque ainda que você seja escolhido e chamado por Deus, você precisa dos momentos de oração, você precisa dos momentos de dedicação a Deus, para que o Senhor te mostre a obra que Ele tem sobre a sua vida. Então, eu quero te falar uma coisa que eu e muitas outras pessoas já passaram por esta fase, e agora eu estou aqui para poder dizer para você que é um escolhido do Senhor, que é inútil tentar agradar as pessoas. Guarda isso. É inútil tentar agradar as pessoas. Porque por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, se cumpre sobre a sua e a minha vida a palavra de Deus. Você agrada a um e desagrada ao outro. Porque não há como você agradar todas as pessoas. Porque um escolhido por Deus, ele vai passar pelas fases difíceis. Há fases em que ele vai olhar-se no espelho e vai falar: eu preciso mudar, mas não é assim da noite para o dia. Por esses dias veio uma pessoa para poder falar comigo a respeito da mudança que ele está tendo sobre a sua vida. E uma das coisas que ele falou muito é que as pessoas se levantaram contra ele. Eu falei: não se preocupe, porque essa é uma fase em que você talvez não estivesse preparada para este momento, mas é uma fase que acontece muito rápido sobre a vida de um escolhido, que é as pessoas que estavam ao teu lado, as pessoas que andavam com você, as pessoas que diziam ser seu amigo. Quando você faz a escolha e escolhe a Deus, servir ao Senhor, seguir os seus passos, quando você faz essa escolha, automaticamente as pessoas que estavam ao teu lado se afastam, porque elas não conseguem compreender que Deus te escolheu e te separou para a sua tão grande obra. Elas ainda não têm discernimento de que há uma sinceridade no seu coração, então elas se afastam. Deus afasta algumas para que você não se afaste, e outras se afastam porque elas não conseguem enxergar você na presença do Senhor. Eu não sei se isso está acontecendo contigo, mas se estiver, não se preocupe. Você só tem que fazer o trabalho de alguém que foi escolhido por Deus. Você não deve agir da mesma forma com que essas pessoas estão agindo com você. Pelo contrário, haja com sabedoria. Dê o bom dia, dê a boa tarde. Se achegue, converse, explique a situação. Seja sábio, não julgue, não aponte ninguém. Faça o seu papel como um escolhido. Porque essas fases na vida de qualquer pessoa que é escolhida por Deus vai acontecer cedo ou mais tarde. Você vai se sentir incapaz, as pessoas vão se afastar de você, você vai procurar agradar todo mundo, mas isso é inútil, porque nem Jesus agradou a todos, quanto mais você. Você não vai conseguir agradar todo mundo. E uma das coisas que nós devemos ter muita preocupação é com o que a liderança passa para você. Porque você é um escolhido, mas ainda não está totalmente estruturado na presença do Senhor.
Você é um escolhido, mas você precisa dar os seus passos para Deus, para você entender qual é o chamado, qual é o propósito, qual é o projeto que Deus tem para a sua vida. Você é escolhido, mas ainda não está capacitado o suficiente para passar por muitas provações, sabendo você que você vai passar por provações, mas ainda talvez não seja o momento de Deus te lançar sobre estas provações, porque você ainda não tem estrutura para poder suportá-la. Mas no início da sua caminhada, você, como eu, vai tentar agradar as pessoas, mas isso é inútil tentar agradar todo mundo. A sua responsabilidade como um escolhido é entender que o Senhor te chamou para uma grande obra e que você precisa se preparar. O crescimento, a exaltação, os cargos são gradativos, passo por passo, degrau por degrau. Não tente de maneira equivocada tentar ultrapassar o limite imposto por Deus sobre a sua vida. Você é apenas um escolhido, separado por Deus, ouviu o chamado, mas precisa aprender mais de Deus. O que eu estou te falando, eu julgo ser muito importante, porque são fases que nós passamos e que hoje, talvez um pouco mais velho, um pouco mais maduro, conseguimos compreender que tudo isso vai passar sobre a vida de um escolhido. E eu sempre acreditei que a melhor maneira de preparar alguém é falar a ela a verdade do que ela vai vivenciar, porque ela vai se preparar para aquele momento. Então entenda uma coisa, eu vou deixar bem claro para você. É inútil você, que é um escolhido, tentar agradar todo mundo. As pessoas pouco se importam com a sua tentativa de agradá-las, porque de fato elas queriam que você ficasse no meio da sua convivência. Mas quando você se desloca e aceita, ouve o chamado e atende, toma a decisão de servir ao Senhor, as pessoas não vão entender por qual motivo você saiu do meio delas. Mas você deve agir de maneira sábia na presença do Senhor. Conversar, abraçar, não menosprezar, de maneira nenhuma julgar alguém, porque esse não é o Evangelho de Jesus. Você deve agir com amor, com perdão e com justiça. Então entenda bem, por mais que você busque agradar as pessoas, sempre haverá falta nas suas tentativas. Nem todo mundo vai concordar com o chamado de Deus sobre a sua vida. Nem todo mundo vai aceitar você ser escolhido por Deus. Mas você deve se importar com uma coisa, e isso eu te digo com toda a convicção: o que Deus está achando de você. Porque Deus conta com você para a grande obra dele lá fora. Você foi escolhido para levar a palavra de salvação, de amor, de fé, de perdão e de justiça. Então, não se cobre demais por algo que é inútil tentar agradar todo mundo. Não se cobre demais algo que você ainda não está preparado para poder dar às pessoas. E tenha cuidado com uma palavra que eu vou te dizer agora. Evangelho de Mateus, capítulo de número 23. A partir do versículo de número 3 diz assim: Jesus está falando: obedeçam-nos e façam tudo o que eles dizem,
mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra, dos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Sabe de quem Jesus está falando? Dos fariseus hipócritas. De homens que dizem uma coisa, mas de fato não praticam aquilo que eles mesmos estão pregando. Então, você que é um escolhido, cuidado com o que você ouve. Cuidado com os ensinamentos que dão a você. Porque muitos dizem para você praticar, mas você não pratica. Então, eu te dou um conselho da parte do Senhor. Ouve o que o Espírito Santo fala com você. Leia a palavra de Deus. Tenha discernimento de espírito e entenda para onde Deus está te direcionando. Trate bem as pessoas que estão ao teu redor. Trate bem as pessoas que não são da igreja, porque você é o exemplo que fará com que essas pessoas se acheguem a Deus. Se essa mensagem falou com você, eu peço a você, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, deixa o like e comente o que você achou, com sinceridade, porque eu não estou fazendo nenhum esboço, eu estou falando a experiência que eu vivenciei e eu quero passar para você. E você vai entender lá na frente que o que eu te falei vai acontecer ou está acontecendo com você. Então, guarde bem isso na tua mente. É inútil você que é escolhido tentar agradar todo mundo. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Amém.